Doutor, nós temos uma participação ao vivo. É a Ieda Alves que quer fazer uma pergunta. Ieda, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia a todos. Bom dia. Fique à vontade. Doutor, Ah, eu já tive também câncer de mama. E eu já reparei que a maioria das mulheres que têm câncer dá sempre do lado esquerdo. Por que isso? Bom, obrigado pela sua pergunta. Na verdade, isso é um conceito que a gente tem, isso foi até um objeto de observação no meu trabalho de mestrado, mas que, na verdade, a diferença ela é muito pequena. Você tem mais ou menos uma diferença de 48% dos casos de câncer de mama na mama direita e 52% na mama esquerda. Não existe uma explicação técnica para justificar essa diferença ou o maior acometimento na mama esquerda. Mas, efetivamente, há uma pequena prevalência maior dos casos de câncer de mama do lado esquerdo. pode ser uma coincidência, né? Não necessariamente... Não coincidência, algum fator provavelmente justifique, mas que nós não temos essa resposta de uma maneira muito precisa. Ficou respondido, Ieda? Mais alguma dúvida? Sim, ok, obrigado. Tá bom, obrigado por ter participado com a gente, né? Agora, a gente sabe que, recentemente, a gente ouviu dizer que o sistema de saúde do Brasil, então, agora, orienta que as mulheres que passam por esse tipo de procedimento, no caso da retirada da mama parcial ou integral, que elas possam receber a correção na mesma cirurgia. Isso seria um avanço ou não, doutor? Claro que é. E aí eu até falaria para vocês, até como advogado, eu também tenho formação em direito, o sistema legislativo ele é um pouco complexo. Isso ainda não está sancionado. O Brasil ele trabalha num sistema chamado bicameral. Nós temos, para a lei entrar em vigor, ela tem que ter a aprovação na Câmara dos Deputados, no Senado Federal e depois a sanção presidencial. Então, nós já estamos numa campanha que se chama Sanciona Dilma, porque essa lei, efetivamente, ela tem que entrar em vigor. Já está para sancionar. Está já foi aprovada aguardando a sanção presidencial. Na verdade, isso é um avanço. O problema não é criar a lei, é você criar condições num sistema total, amplificado, e vamos imaginar a realidade de um país como o Brasil, que tem uma heterogeneidade extremamente complexa, e vocês estavam há pouco discutindo sobre economia e sabem dessa realidade, e que poucos são os serviços vinculados ao sistema público em condições ou em completa formação de profissionais para a realização do procedimento da reparação mamária. E aí você cria uma situação. Nós temos 50 mil novos casos de câncer de mama por ano no Brasil. Vamos imaginar que uma grande parte dessas mulheres estarão dependentes do sistema público para fazer o seu tratamento do câncer de mama. Nós não temos no Brasil hospitais e profissionais médicos capacitados para fazer todos os procedimentos para correção das sequelas provocadas pelo tratamento do câncer de mama. E aí nós vamos ter um problema em que uma legislação cria a obrigatoriedade de você fazer a reparação no mesmo ato cirúrgico para aquelas mulheres vitimadas pela doença câncer de mama. Então você tem uma lei que obriga a fazer a reparação, mas você não tem os profissionais para fazer o procedimento. E aí você criou um grande problema. Eu não tenho que criar problema, eu tenho que criar soluções. Então essa é uma realidade que a gente tem que debater. Inclusive porque eu estou aqui pensando, não sei se é relevante o que eu vou falar aqui, mas a princípio eu pensava que um cirurgião plástico, por exemplo, poderia ser um profissional que fizesse essa correção. E não necessariamente ele vai dar conta de fazer isso, porque o processo tem que estar ligado à retirada da mama lá por causa do câncer. É justamente essa dúvida que me ocorreu aqui também. O mastologista que é responsável por essa... como se diz, reconstrução. O cirurgião plástico ele não tem condição de operar isso? A equipe ela pode ser formada por cirurgiões mastológicos, o mastologista é o cirurgião da mama, por qualquer justificativa, seja por uma doença benigna ou por uma doença maligna, no caso o câncer, e as equipes elas têm que estar com uma formação capacitada, seja de mastologistas com capacitação, com treinamento para fazer as técnicas de reconstrução, ou com mastologistas para fazer o tratamento cirúrgico do câncer e cirurgião plástico para fazer a reparação. Então depende da estrutura que o hospital tenha, independe. Então, na verdade, o que a gente precisa ter, seja mastologista ou seja cirurgião plástico, os hospitais têm que oferecer
esse tipo de infraestrutura. Ou seja, o que o senhor está batendo é realmente o básico. Não adianta também nós sancionarmos uma lei e esbarrarmos numa falta de estrutura para que essa lei seja amparada. E a gente sempre fala isso aqui, cotidianamente a gente fala sobre esses assuntos, sobre as coisas que são implantadas, mas que não têm estrutura para serem respeitadas. Mas uma das coisas que a gente quer também levantar aqui, Kênia, é a questão de como você venceu essa doença. Existem pessoas que estão em casa nos assistindo e sabem de todos os fatores técnicos, mas diante de todo fator técnico que prevalece nessa situação é o emocional, né? Eu queria que você falasse um pouco de como foi a sua luta, resumisse um pouco como você venceu tudo isso. Inclusive, quanto tempo depois que você fez a reconstrução, se foi na mesma cirurgia ou se esperou, porque a gente sabe que tem gente que não faz, né, na mesma cirurgia, espera um tempo, 1 ou 2 anos, sei lá o que for. No seu caso foi... No meu caso, o primeiro tratamento que eu fiz foi o cirúrgico, né? Eu retirei esse nódulo da mama, no caso, que diminuiu, e aí ele fez a simetrização da mama direita para ficar na questão da estética. Não estética, né? Da simetria. Da simetria, isso. Logo depois eu fui para a quimioterapia, aí fiz 6 meses de quimioterapia, depois fiz 3 meses de radioterapia. E aí o principal que eu acho é o apoio das pessoas, né? Então, assim, eu tinha minha família por perto todo o tempo, né? Eu tinha amigos, tinha todo mundo. E acreditar. Né? Em momento nenhum, assim, a gente tem altos e baixos, né? De falar, nossa, por que comigo? Aquela revolta, né? Nossa, eu estava com 28 anos, né? Trabalhando, tudo resolvido, tudo caminhando certinho, do nada você leva um susto, né? Um susto desse. Então, assim, é ter fé mesmo de que vai dar certo, acreditar nas pessoas que estão com você, entendeu? Nos médicos, no caso, e não desistir. Sabe, isso eu passo para todo mundo, né? Não entregar os pontos, apesar de que é difícil, não é fácil. O tratamento né? é difícil. O tratamento é difícil, porque além da questão cirúrgica, né, da estética, eu acho que a quimioterapia é pesado, a radioterapia é pesado, né? Cai o cabelo, fica careca, né? Então, tem a questão da mama, depois cai o cabelo. A estética mesmo. E aí bate na estética de novo. Então, assim, foram quase 1 ano e meio só tomando, né, pancada. Eu tenho uma pergunta para você também, doutora, e para a Kênia também. O fator psicológico nessa cirurgia, nesse tratamento, desde o momento onde o senhor dá a notícia, acho que o psicólogo entra aí como o parceiro principal do senhor, né, doutor? Ajuda até no resultado, né, na cura final. É uma questão interessante, porque nós, muitas vezes, dependemos de resultados científicos para nos orientar em determinadas condutas. E, na verdade, nós temos muita pouca evidência científica para sustentar esse tipo de observação. Mas é inegável como que o comportamento psicológico de uma paciente influencia no resultado a longo prazo da doença câncer de mama. E aí entra a importância do que a gente está discutindo hoje sobre a própria oncoplastia mamária, que tem um estudo muito interessante de 2005, publicado numa revista norte-americana, que traduz claramente o nível de mutilação que a cirurgia, ou de deformidade que a cirurgia provoca na mulher e as consequências para ela do ponto de vista psicossocial. Medo de morrer, medo de se relacionar afetivamente, incapacidade das suas atividades diárias por estar ou por se sentir mutilada, a sua autoestima, a sexualidade. Então, todos essas variáveis, elas estão diretamente relacionadas ao impacto da deformidade provocada pela doença. Resumindo, quanto maior a mutilação, quanto maior a deformidade, maiores são todas essas consequências que você consegue mensurar. E uma sexta dessas variáveis é o risco de depressão. Por isso, até essa lei para ser sancionada em função de combater todo esse tipo de indícios, né? Então, assim, na verdade, é muito claro para a gente como a autoestima interfere no dia a dia dessas mulheres. Logicamente, a gente não está de forma nenhuma dizendo que as pessoas têm que se sentir felizes por estar vitimadas pela doença e por fazer um tratamento, de forma nenhuma. Mas que a superação e a doença, qualquer doença, ela é uma perda e cabe à paciente, com um suporte ou não, dependendo da capacidade individual de cada uma, superar e vencer todas as etapas de um processo de perda. Encontrar um ganho nesse processo, né? Tentar achar algo de bom. Alguma coisa você tem que criar como um mecanismo de suportar compensação. Essa perda, de compensar. Agora, doutor Clécio, eu até quero introduzir um assunto também importante, porque certa vez eu fui ao médico
E eu ouvi de um médico algo que a gente não está tão acostumado a ouvir de um médico. Ele me disse a questão do equilíbrio na vida da pessoa, de todas as áreas. E ele citou a questão da fé. Ele me perguntou, você tem alguma fé? Aí eu queria que o senhor me respondesse em relação à fé. Como que ela pode influenciar em momentos como esse e ajudar até mesmo o paciente a passar por esses momentos, ajudando também a cura, né, acontecer de maneira mais efetiva? Você pode enxergar a fé de uma maneira multifacetada. A fé ela é muito ampla. Nós não podemos aqui discutir nada relacionado a uma fé específica, mas você pode ter uma fé dentro de uma religião, dentro de uma doutrina religiosa, você pode ter uma fé dentro da sua crendice, qualquer que seja, você pode ter a sua fé nas suas atividades, você pode ter uma fé nos profissionais que cuidam de você. Essa é uma forma de te dar uma sustentação e a gente criou um conceito de que você precisa se sustentar de alguma maneira. E a fé te dá essa situação. A gente percebe e é extremamente importante você reforçar que aquele indivíduo vitimado pela doença e passando pelo processo de um tratamento da doença, e aqui tem um exemplo claro aqui para a gente, você vivencia várias etapas de um processo que é extremamente árduo e doloroso. Se você não tiver um suporte familiar, se você não tiver um suporte técnico, que aí cabe a nós oferecer esse suporte técnico, se você não tiver um suporte de crenças que você vai ter, ou deveria ter, quaisquer que sejam elas, você fatalmente vai caminhar para um resultado ruim, ou com uma perspectiva de pior comportamento. O contrário, não que isso vai ser a forma ou a afirmação de que seu resultado vai ser satisfatório, mas certamente isso vai aumentar a sua probabilidade de ter um sucesso a longo prazo do tratamento. Ou seja, a fé ajuda de qualquer jeito, né? Sim.